Olá a todos! Vamos agora na nossa segunda aula da unidade 4. Nesta aula, nós iremos ver dois exemplos. Tá? Um exemplo relacionado com a diferencial dz, tá? E um outro exemplo sobre a quantidade de metal necessária para construir uma lata cilíndrica. Tá? Então vamos lá. No exemplo 4.2, temos o seguinte enunciado: determine dz da função f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Vimos na aula anterior que dz, a diferencial da função f, ela é df dx, né, o del f del x, vezes dx, mais del f del y vezes dy. Ou seja, então a diferencial envolve as derivadas parciais de primeira ordem de uma função, tá? Então, vou calcular aqui a derivada parcial da função f em relação a x, tá? Então, df dx é o d dx da raiz. Então, vou fazer passo a passo, né, novamente. Vou chamar o x quadrado mais y ao quadrado de u. Então, vai ficar del dx da raiz de u, que é igual, consultando a tabela de derivação, que a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz de u, vezes del u del x. Tá? Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, tá? Ou seja, eu estou substituindo o meu valor de u, tá? E a derivada de u em relação a x é 2x. Podemos simplificar aqui o 2 do numerador com 2 do denominador para obter apenas a expressão x dividido por raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Agora, por simetria, um conceito que já foi comentado em aulas anteriores, a derivada parcial da f em relação a y é y, eu troco o x por y, e aqui também eu troco o meu x por y. Tá? Então vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Logo, o meu dz é igual a x, substituindo aqui na expressão aqui em cima, vai ficar x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado dx, e mais y sobre raiz quadrada de y ao quadrado mais y ao quadrado dy. Tá? Essa função aqui claramente é uma função simétrica. Tá? Então, substituindo aqui na expressão da diferencial, eu tenho x dx sobre a raiz quadrada mais y dy sobre a raiz quadrada. Como o denominador das duas frações são iguais, eu posso juntar todo mundo no mesmo denominador. Então vai ficar x dx mais y dy sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então está aí a diferencial da minha função f, tá? Observe que é no ponto arbitrário, tá? Então está aí resolvido o exemplo 4.2. Bom, o próximo exemplo, 4.3, ele diz o seguinte: será construída uma lata cilíndrica, tá? Cujo raio interno é 4 centímetros, tá? E a altura interna é o h igual a 8 centímetros. E será utilizado uma chapa metálica de E, de espessura. Então, esse E para nós aqui não é a constante de Euler, é a espessura, 1 milímetro. 1 milímetro é 0,1 centímetros. Observe que eu coloquei tudo, então, na unidade de centímetros. Tá? Bom, como é que podemos calcular a quantidade de metal utilizada para confeccionar essa lata aqui fechada? Tá? Essa lata tem tampa. Olha, a ideia é a seguinte:
Eu calculo o volume externo da lata e retiro o volume interno, tá? Então aqui eu fiz um diagrama aqui. Ó, na parte verde simboliza, né, um plano que cortou a minha lata no meio, um plano meridiano, um plano vertical, tá? Quando a gente corta a lata, então eu vou ter essa parte interna em verde, tá? Que ela aqui só está desenhado o retângulo porque é uma seção longitudinal, né? Ela tem esse comprimento aqui é R, e para cá também é R, tá? E eu tenho também a altura em verde é H e o raio é R. Bom, agora, para a lata externa, nós observamos aqui que tem a tampa superior e tem o fundo. Então, o meu H externo, ele vai ser, na altura externa, H mais 2E, mais duas espessuras. H mais 2E. E o raio externo vai ser R mais E. Então, tá ali. Bom, então, vamos calcular a diferença de volume. Da geometria espacial, tá? Isso do pré-cálculo, o volume de um cilindro, ele é a área da base vezes a altura. Ou seja, πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, VI significa volume interno. Substitui aqui o R, vai ficar π vezes 4 ao quadrado e vezes H. Fazendo as contas aqui, vai dar 128π. Tá? Não quis fazer o valor numérico aqui. Tá? Ficou mais interessante escrever nessa forma compacta 128π centímetros cúbicos. Tá. Agora, para eu determinar a quantidade de metal utilizada, vou calcular o volume externo. Então, o volume externo é igual a π vezes o raio externo ao quadrado, mas o raio externo é R mais E ao quadrado, vezes a altura externa, H mais 2E. Substituindo aqui, usando o fato que o meu E é a espessura e é igual a 0,1 centímetros, eu substituo aqui, fazendo as contas, usando uma calculadora eletrônica, vai obter 433,043, tá? E o ΔV, a variação de volume, é o volume externo menos o volume interno, tá? Então, fazendo esse 433,043, tá? Vezes, menos, né, perdão, o volume interno, que é 128π, fazendo essa diferença, vou obter 30,919 centímetros cúbicos. Essa é a quantidade de metal necessária para confeccionar uma lata cilíndrica.